Tá querendo aprender a operar futuros no criptomercado da forma certa? Esse vídeo é para você. E sim, isso aqui é um pacote de café. Você vai entender também o que é que um pacote de café tem a ver com futuros, criptomoedas, investimentos. Vamos pro vídeo. Antes da gente ir para a parte lá de como é que você vai apertar os botõezinhos lá na Binance ou qualquer que seja a corretora, é bom que você entenda o que é uma operação no futuros, né? Como é que ela funciona. Essas operações e futuros, não sei se está interessado apenas para o criptomercado, mas não é exclusiva do criptomercado, né? Operações e futuros existem e vêm do mercado tradicional. E eu trouxe aqui esse pacotinho de café para você entender. Fica mais fácil de entender, foi a forma que eu melhor entendi como é que funciona um contrato futuros, né? Isso aqui é porque é um exemplo que eu vou trazer como se fosse uma commodity. Então imagine aí que eu quero produzir café, eu estou com terreno, eu quero plantar café, mas eu adoraria que tivesse uma garantia. Alguém que comprasse o café, um pacotinho desse aqui a R$50. Se eu tivesse a garantia de que alguém fosse comprar um café desse aqui, um pacote de café desse aqui a R$50 daqui a 6 meses, valeria a pena ainda eu plantar café hoje. Então seria um bom investimento se eu plantasse café hoje, daqui a 6 meses eu tivesse a certeza que eu ia ter alguém para vender meu café a R$50. E do outro lado tem você que está interessado no meu café e para você, R$50 nesse pacote de café aqui é um bom preço. E para você também tá acreditando que daqui a 6 meses, né, quando você vai pagar os R$50 nesse café aqui, ele pode inclusive estar mais caro do que os R$50, ou seja, para você lhe parece vantajoso também fechar um acordo comigo que daqui a 6 meses você vai comprar esse café em minha mão por R$50. Para você é bom e para mim é bom. Então a gente tem um contrato e ele vai ser para o futuro, né? Então daqui a 6 meses eu tenho uma garantia e você também, que você vai comprar um café de R$50 e eu que vou vender um café a R$50. Se o café daqui a 6 meses estiver custando R$70 um saquinho como esse aqui, não tem problema. Você ganha e eu estou também satisfeito porque é o que eu estava imaginando, esperando. Então para mim está tudo bem. Mas eu não vou poder vender o café a R$70. O café vai ter que ser vendido aos R$50, como a gente acordou no contrato. Então, isso aí, basicamente isso é um contrato futuro. Mas isso seria um contrato futuro com um período de expirar, né? Ou seja, ele teria 6 meses ali para a gente fechar esse acordo. Dentro aqui do criptomercado, com os ativos, principalmente dentro do Bitcoin, né? Falando em Bitcoin, a gente abre um contrato futuro com a previsão, acreditando. Normalmente quem abre um contrato futuro é porque você tem alguma convicção, ou que o preço vai subir ou que o preço vai cair. Dentro do mercado futuro você pode abrir um contrato acreditando que o preço vai subir, então você vai abrir um contrato de long. E quando você acredita que o preço vai corrigir, você abre um contrato de short, ou seja, você acredita que o preço vai corrigir. E como é que funciona esses contratos ali, né? Então, por que alguém ganha quando você abre um contrato de long, né, e o preço sobe, e porque alguém perde quando o preço vai para o lado contrário? Porque esse contrato futuros, quando você abre um contrato futuros de long, você acreditando que o preço vai subir, você tem uma obrigação em algum momento de encerrar esse contrato. Esse contrato é futuro, ele é perpétuo, ele não tem validade, mas você precisa fechar ele em algum momento. E o que é que acontece, qual é o detalhe que acontece ali dentro do mercado futuros? Normalmente, quem opera dentro do mercado futuros opera alavancado. E essa alavancagem, ou seja, esse empréstimo para você alavancar esse capital, é fornecido pela própria corretora. Mas não se engane não, ela não vai colocar o dela em risco. Ela te empresta o dinheiro, mas ela só arrisca a parte do seu capital. Então, quando chega ali na perda do seu capital, que corresponde ao capital que você tem, essa sua posição ela é encerrada automaticamente, não permitindo com que a corretora venha perder o dinheiro que ela está te emprestando, digamos assim. Então, o que é que acontece? Quando você
se o preço vai ao lado contrário, ou seja, você tem a possibilidade de ser estopado ou liquidado quando você está na operação no futuros, né? Então, principalmente porque vai estar alavancado ali e a própria corretora vai fechar a posição caso você não tenha colocado um stop antes para poder fechar a operação antes de você ser liquidado e estopado. Então, o que é que acontece? A gente vai falar também um pouco como é que funciona esse empréstimo, né? Esse empréstimo é a alavancagem que a gente vai usar e esse empréstimo vai variar, né? Então, se você entra com a operação a 2x, 3x, 5x, 10x, você, cada vez mais que a gente está botando esses 10x aí, o empréstimo é maior. Então, como a corretora não bota o dela em risco, né? Ou seja, se o preço variar um pouquinho, o suficiente que seja a perda que corresponde ao que você está entrando ali no capital, a operação vai ser fechada e encerrada automaticamente. Então, vamos tentar entender como é que o preço se move. E, claro, dentro do criptomercado tem muita volatilidade, então a gente vai ver acontece muitas pessoas serem estopadas e liquidadas dentro dos contratos futuros, né? Então, dentro do contrato futuro, a gente tem uma obrigação de fechar o contrato em algum momento. Essa é a diferença de uma compra no spot. Então, se você compra Bitcoin no spot e ele começa a corrigir, você vai ver sua carteira desvalorizando em relação ao que você comprou, mas você não vai ser estopado, liquidado. Você pode segurar ali seu Bitcoin, ele pode corrigir 90%, o quanto for, não tem problema, e quando ele recuperar e voltar, você pode vender e você vai ter seu lucro ali de qualquer forma. Então você só teria prejuízo se você ficar com medo, se assustar e realizar no prejuízo. Aí você está ali confirmando que você aceita aquele prejuízo ali, tudo bem, não tem problema. Mas é diferente do mercado futuros, né? Você não tem a opção de você segurar o preço. Aliás, teria a opção se você usar um recurso que a gente vai falar aqui um pouco na frente, que é um pouco arriscado e você tem que ter um capital para usar esse recurso. E é muito arriscado, eu nem gosto de usar esse recurso, na verdade, mas teria sim como você prolongar um pouco essa operação para não ser estopado ou liquidado, mas não é o melhor dos mundos a gente pensar nessa opção aí. Vamos pensar na opção que você vai ter que fechar esse contrato, ou seja, esse contrato futuro é a diferença de um contrato spot, que você tem uma obrigação de encerrar esse contrato em algum momento. Então, resumindo, você tem um contrato que ele vai, por obrigação, ser fechado em algum momento. A gente tem um contrato perpétuo, esse contrato pode durar, né, uma operação do futuros pode durar aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto for, não tem problema se você não for estopado ou liquidado, a operação pode correr à vontade aí. Então, a diferença é que a alavancagem normalmente vai fazer você ser estopado ou liquidado, porque a variação de preço que existe dentro do criptomercado às vezes te tira da operação. É bem fácil, né? Não é muito difícil isso acontecer. Então a gente tem que se precaver com a quantidade da alavancagem, tem que também entender as formas que a gente pode entrar nessa operação, né? A gente vai ver alguns nomezinhos que a gente precisa entender o que é, na verdade, para a gente saber como é a melhor forma de a gente fazer nossas operações de forma que não seja muito arriscado, claro. E quanto é de capital que é aconselhado ali por livro da gente entrar no mercado futuros, sabendo que a gente tem a possibilidade de ser estopado e liquidado devido à volatilidade. Então, tem que saber quanto de capital a gente vai investir ali também. Vamos lá. Um contrato futuro que tem uma obrigação de ser encerrado em algum momento. Então, se eu acredito que o preço vai corrigir, o que é que eu estou fazendo? Eu estou vendendo bitcoins ali naquele momento com obrigação de recompra. Isso seria um contrato futuros. No short, né? Estou fazendo um short no Bitcoin. O que é que seria o short no Bitcoin? Eu tenho a obrigação de fechar esse contrato no futuro. Eu estou abrindo uma posição vendida porque eu estou acreditando que o Bitcoin vai corrigir. E quando ele corrigir, eu vou ter uma obrigação de recompra. Então, eu vendo meus bitcoins a 100 mil, acreditando que ele vai cair para 90 mil. Quando ele chega em 90 mil, o que é que eu faço? Eu tenho a obrigação de recomprar. Essa diferença que teve de preço na recompra, né, da venda por 100 e recompra por 90, isso é o lucro, essa porcentagem aí, que é o lucro da operação, uma operação vendida. E claro que a alavancagem vai contar, né? Se o preço varia 10% para baixo e você está 2x, então teria 20% ali de
variação de lucro, né? Se você está alavancado, se o preço varia 10%, você estava alavancado 4x, então você vai ter ali 40% de lucro. Então, é assim que funciona quando você está alavancado. Claro que o risco, como eu falei para vocês, por causa da variação, ele também vai aumentando à medida que você aumenta a alavancagem dessa operação. A gente vai falar isso também aqui agora no gráfico. Então vamos agora para a Binance, para a gente tentar entender melhor como é que a gente abre as operações e como é que funciona a alavancagem, quais são as configurações que eu gosto de usar e aconselho a usar. Vamos lá. Criei essa conta para mostrar para vocês como é que funciona, uma conta zerada, inclusive, aqui. Então, só para ilustrar como é que funcionam as operações de compra e venda. Primeiro passo, a gente vai ter que clicar aqui em cima nessa bolinha aqui, que é o mapa mundo, são os idiomas aqui, trocar, ele vem de padrão, se eu não me engano, em português do Brasil. Você vai escrever aqui português e vai clicar o português puro, que é o português de Portugal. E por que isso, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar por que isso, na verdade, né? Com português do Brasil, como é que vem aqui no site, né? Você não vai conseguir achar o futuros quando está com idioma em português do Brasil. Então, você vê aqui em cima tem trade, aí tem spot, margem, mas a gente não vê aqui a opção de você clicar para futuros. Já quando a gente clica aqui e muda para o português de Portugal, você tem a opção, vai aparecer a opção de futuros. Mas isso tem um porém, a gente vai chegar nesse porém agora. Quando você muda o idioma, vai aparecer aqui em cima futuros e você vê que tem duas opções de futuros diferentes. O USDT e futuros coin. Futuros USDT, a recompensa que você recebe é em dólar, e o futuros coin, você vai estar entrando em cooperação com a moeda que você tem, ou seja, com a criptomoeda que você tem. Você pode ter bitcoins e fazer uma operação no futuros com esse seu bitcoin dentro do futuros coin. E a recompensa que você recebe do lucro que você vai ter dessas operações do futuros coin, você vai poder alavancar, né? Mas é um contrato exatamente igual ao do futuros, a obrigação de ser encerrado em algum momento, né? Você pode ser estopado, liquidado, você tem a opção de alavancar também esse contrato, porém a recompensa que você vai ter é na própria criptomoeda. Então, se você entra, o Bitcoin está subindo, e você entra com um long, alavancado, então você aproveita toda aquela valorização do Bitcoin teve, né, do próprio ativo que você já tem ele, já pertence ele a você está ali só usando ele para operação, e o lucro que você tem dessa operação, além da valorização que ele já teve pela movimentação natural, você vai ter essa recompensa não em dólar, e sim na própria moeda que você vai estar usando. Nesse exemplo que eu trouxe aí, o Bitcoin, você vai receber a recompensa na própria moeda, no próprio Bitcoin. Você pode ter, você tem sua carteira ali, você tem ADA Cardano, você tem, sei lá, Solana, você tem Ethereum, e você tem as opções, as estratégias, né? Vai variar de cada um. Tem pessoas que fazem estratégia de proteção, transfere ali suas criptomoedas para o futuros coin, e se eles têm clareza que vai cair, você pode abrir um short ali a 1x, né? Ou seja, com uma alavancagem 1x, você não vai ser estopado nem liquidado, então você estaria ali apenas protegendo o capital. De que forma? Quando você fecha a sua operação, se o ativo realmente cai, quando você faz uma operação com 1x, quando você fecha a operação, você vai receber um pouco mais do ativo, quantidade suficiente para você equilibrar quanto você tinha de capital. Por exemplo, você tinha $1.000 de Bitcoin e você abriu um short a 1x para proteger, porque você viu que o Bitcoin ia cair. Quando o Bitcoin corrige, o Bitcoin está mais desvalorizado, porém você vai receber os mesmos $1.000 de Bitcoin. Independente, né, de quanto ele esteja ali, você vai ter os $1.000 de Bitcoin naquele momento ali que você fechar a operação, se for a operação que você foi a favor, né, da direção que você estava acreditando ali no futuros. E a gente tem o futuros, que todo mundo opera mais, todo mundo fala mais, é o futuros USD, que é o futuros que você vai ter a recompensa ali em dólar. Então você pode ter o leque de ativos que você vai shortar ou abrir long, mas quando você fecha a operação, o lucro que você recebe é em dólar, não na moeda que você operou. Né? Você tem que entender isso. Essa é a diferença do futuros USD para o futuros coin. Futuros coin recompensa na moeda que você está operando, que você transferiu ali para a carteira. Lembrando que quando você vai operar no futuro, você tem que vir na sua carteira e transferir para o futuros coin ou para o futuros USDT. Se for o futuros coin, você vai transferir o ativo que você quer operar no futuros coin. E se você for transferir para operar no futuros USDT tradicional, você vai transferir dólar. Você vai transferir ou USDT ou USDC,
né? Depende da moeda que você for usar, você transfere o dólar, né? A stablecoin que você for usar para fazer as operações, e você vai tá na carteira do futuros para você poder fazer as operações dali. Então vamos lá, quando a gente clica aqui, a gente vai vir para essa página aqui. Esse é o porém que eu tinha avisado ali antes. Ó. Quando a gente muda o idioma, né, tem um avisozinho aqui da Binance, ou seja, cada um que se responsabilize, se for operar, não, aqui não estou indicando a ninguém fazer isso, estou ensinando como é que se faz, para vocês, cada um tomar sua própria decisão do que deve fazer ou não. Inclusive, operar no futuros é muito arriscado, nunca aconselho a ninguém a operar no futuros com 100% do seu capital, é um risco absurdo, fora a parte do psicológico, independente de você ter uma boa estratégia ou não, o risco é tão grande que a parte mental sente esse risco e você já não vai conseguir mais operar bem, nem muito menos seguir a estratégia, independente da estratégia que você tenha. Vamos lá, para você continuar e poder continuar operando aqui, você vai ter que clicar aqui em ciente, permanecer, e essa é a página, né, inicial que a Binance oferece para a gente. Esse layout aqui é bem parecido em praticamente todas as corretoras, e quais são as pegadinhas que vem aqui que a gente tem que estar muito atento, principalmente porque isso aqui eu acho que é meio que padrão em todas, né? Aqui em cima a gente vê esses primeiros botões, ou seja, essa janelinha aqui da direita, que é o ativo, né, que você já conhece, aqui é a precificação, né, o livro de ordem, ou seja, como é que está o preço do ativo e as ordens que tem, né, mais próximas, a quantidade das ordens, e aqui sim é a parte que a gente vai utilizar para poder abrir e fechar as operações e fazer as configurações de abrir long, fechar long, e a gente vai ver os tipos e formas de operação que tem. Vamos lá, esse primeiro botão aqui, quando a gente clica aqui, aparece essa janelinha e a gente vai ter, bem de padrão, né, o modo de operar como cruzado, né? Então, o que é que significa aí com cruzamento, né? O que é que significa operar com margem ou isolado, né? Com cruzamento em português de Portugal, você pode ver que às vezes vai estar escrito, você vai ver alguém falar como margem também, e isolamento, né? Eu configuro sempre todas as operações que eu faço em isolamento, porque cruzamento e margem, o que é que acontece? Quando a operação vai contra o que você está acreditando, né? Se você tem uma operação está indo negativo, ou seja, você começa a perder dinheiro, como eu falei para vocês, em algum momento a corretora vai estopar quando chegar próximo de ela começar a tomar prejuízo. Ela não permite tomar prejuízo, então ela encerra quando totaliza o prejuízo do que você tem na operação ali. E quando você clica ali e deixa essa operação em margem, permite com que a corretora busque mais dinheiro da sua carteira do futuros. Ele não vai na carteira spot. Ele vai pegar, ele pega a margem, o dinheiro que tem dentro da sua carteira aqui no futuros. Então ele vai pegar mais dinheiro que tem lá e vai cobrindo esse prejuízo para não tocar no prejuízo da corretora. Então não vale a pena fazer isso. O certo é você entrar na operação entendendo exatamente quando você vai, aonde você vai posicionar seu stop, onde você tem seu alvo e onde está seu stop muito claro. Se você for estopado, aceite seu prejuízo e é a melhor coisa que você faz. Então, a maneira certa aqui que eu configuro é isolamento. Vamos lá, confirmar aqui isolamento. Pronto, está aqui isolado. E outra coisa que ele vem de fábrica aqui, de padrão, né? É 20x. Aqui é a alavancagem. Então, como eu falei para vocês, quanto maior a alavancagem, mas 125x, menor a variação do preço, você vai ser estopado ou liquidado. Então, se for ao contrário do que você acredita, uma pequena variação vai ser o suficiente para você ser estopado ou liquidado se você tiver a 125x, por exemplo. Então, não aconselho ninguém a operar com uma alavancagem tão alta. Sei que tem muita gente que opera, sabe o que está fazendo, mas né, se você não é uma pessoa que tem muita experiência mesmo e tem uma boa estratégia para operar dessa forma, né, eu não aconselho de forma nenhuma você fazer uma operação no futuros com alavancagem tão alta dessa forma. Então, eu aconselho você sim começar com alavancagem bem baixinha aí, 2x, né, no máximo 3x. Então, você vai tentando ali, então você regula, vai vendo e seus stops ficam mais confortáveis, fica mais fácil de você operar, você vai sofrer menos. Então, confirmando, você agora tem uma operação já configurada isolado, ou seja, não vai puxar, se você perder, não vai pegar a capital ali da sua carteira do futuros, e a 3x, sua operação, qualquer operação que você fizer aqui, nesse ativo aqui, na verdade,
você vai estar 3x. Lembrando um detalhe muito importante, quando a gente muda o ativo, né, no caso aqui a gente está no Bitcoin. Se a gente for na BNB aqui agora e clicar para operar na BNB, a gente vai ver que tem que configurar mais uma vez. Ele vem de novo aqui, ó, cruzamento, tem que clicar de novo, isolamento, confirmar, configurar sua alavancagem aqui, certinho, né? Botar quanto você quer alavancar e confirmar. Se você não fizer isso, né, se você esquecer disso aí, acredito que vai vir de padrão ali essa margem cruzada e uma alavancagem de padrão ali de 20x, então cuidado com isso. Voltando ali pro Bitcoin, né? Interessante também que quando você faz isso uma vez, ele fica salvo pelo menos no ativo que você fez. Então depois que você já deixa configurado no ativo, aqui no caso do Bitcoin, ele vai permanecer dessa forma aí. Pronto, um pouco aqui para baixo a gente vai ver que tem a forma com que você quer iniciar as suas ordens, ou seja, dar início às suas ordens, às suas operações, né? Você quer começar a operação com a ordem a limite, com a ordem a mercado ou com a ordem a limite stop. Então, essas são as formas que você pode, né, escolher, né, e vamos ver a diferença entre cada uma delas. Uma ordem a limite, que é inclusive o que eu aconselho ao limite ou limite stop, são as formas mais adequadas de você iniciar a operação. Nunca aconselho a você iniciar uma operação com a ordem a mercado. Quem inicia a ordem no futuros a mercado normalmente é sardinha, e se você já me viu fazendo análise de sentimento, você vai entender por quê. Se você nunca viu ainda, se inscreva aí no canal. Eu faço análise de sentimento basicamente é a análise que é feita dentro do mercado futuros, e esse é um dado muito importante quando a gente vê compra ou venda mercado, é um dado que a gente sempre está de olho, as instituições estão de olho também, então aconselho você nunca entrar com a ordem a mercado. Então sempre use ou limite stop. Você pode colocar uma ordem bem próxima do preço se você tiver com muita pressa, mas não precisa colocar uma ordem a mercado. No caso de venda, né, dependendo da situação, até tudo bem, você quer realizar, na verdade, né? Venda que eu quero dizer assim, no caso de realizar uma operação, né, que você está no futuros ali, pode vender a mercado ali, tudo bem. Nem é o melhor que você coloque também uma ordem limite, mas é até mais aceitável, dependendo do caso. Mas eu aconselho vocês sempre usarem ordem limite e limite stop. A questão da diferença entre o limite e o limite stop. O limite, quando você quer abrir uma operação de long, né, então você está querendo entrar nessa operação aqui de long. O Bitcoin agora está 95.907 e você quer fazer a entrada no Bitcoin a 95.700, um pouco que abaixo. Então, você coloca o preço que você quer aqui, né, o preço, você colocaria ali o preço, 95, tá 95.900, quer 95.700. Então clica ali, quando ele bater 95.700.4, né, você coloca aqui a quantidade que você quer de Bitcoin, quanto você quer operar, né? Quanto vai ser, qual o tamanho da ordem, né, em dólar que você vai colocar, né, no ativo. Então aqui você pode também colocar ou por porcentagem, ou você pode digitar aqui também na quantidade que você quer. Você pode também aqui clicar em Bitcoin, que é no ativo, ou em dólar. Então, você clicando aqui em dólar, vai aparecer também a quantidade em dólar que você quer entrar nessa operação. Você quer entrar com $100 na operação de long, você vai colocar aqui seus $100 e ele vai já automaticamente, dependendo de quanto você tiver, ele vai te mostrar quantos por cento esses $100 representa da sua banca. Então, é para isso que serve. Quando você colocar essa porcentagem, ele vai captar a sua banca inteira do futuros, a sua carteira do futuros. Então, quando você coloca 100% aqui, ele vai pegar os 100% da sua banca do futuros. Se você quiser colocar 50% de operação, só clicar em 50%, 50% do seu capital em USDT, né, em dólar, ele vai pegar nessa operação. Pronto, agora a gente já tem uma operação ali que você quer colocar ali um pouco abaixo, acreditando que o preço vai continuar subindo nos 95.700. Então, essa ordem, quando a gente clica aqui em comprar long, depois que você já regula a quantidade de preço que você quer e o local que você quer que pegue a ordem, você já configurou tudo isso. Na hora que você clica em comprar, vai aparecer aqui já a barrinha nessa posição que a gente tem aqui, 95.700, né? E quando o preço voltar aqui nessa região, ele já pegaria essa ordem, você estaria dentro de uma operação de compra, uma operação de long. É assim que você basicamente vai regular. E qual é a diferença aqui agora, quais são os outros botões, qual a diferença praticamente do limite stop? Limite stop, você tem a opção de você fazer uma entrada um pouco diferente. No caso, você quer
fazer uma entrada de long, porém você quer fazer uma entrada de long caso ele rompa aqui os 96.200. Então, se ele romper 96.200, você quer entrar de long. Se você tiver aqui em limite stop e você colocar uma ordem aqui acima e o preço está abaixo de onde você está querendo colocar a sua ordem, ele vai automaticamente pegar a ordem do preço que está aqui a mercado. Então ele vai daquela região ali, vai fazer, e a ordem vai ser executada a mercado. Então você tem que ter esse cuidado. A limite, e você quiser colocar acima do preço, ele vai ser capturado ali a ordem a mercado. Então, você quiser colocar uma ordem acima para ela entrar, caso ele rompa alguma resistência, alguma zona que você está de olho, no caso aqui acima do preço, você tem que colocar a ordem limite stop. Aí você vai conseguir configurar assim o preço, a ordem com preço acima, né, acima da região do preço atual. Caso a gente está olhando aqui, no caso, uma resistência, a gente pode configurar de uma forma muito mais precisa ali. Se romper ali, você não precisa estar na frente do computador e ele vai pegar essa ordem automático. E para você colocar o stop, você teria que clicar aqui em TPSL e aí vai aparecer, né, quando você quer realizar o lucro e qual seria a zona de preço que você seria estopado, né? No caso, você colocou uma ordem aqui em cima, nos 96, o preço chegou ali naquela região, pegou essa ordem ali nos 96.200, digamos. E qual é o seu stop? Você quer colocar o stop aonde? Você quer colocar o stop aqui abaixo? Então, se o preço voltar para os 95.200, sua operação é encerrada automaticamente. Você precisa colocar seu stop para minimizar as suas perdas, né? Você tem que ter consciência quais são as zonas que o preço não pode perder, né? Então, você coloca seu stop naquelas zonas que são importantes, sabe que o preço não pode ultrapassar aquela zona, e essas são as zonas ideais para você colocar seus stops. Aí vai da estratégia ali, seria pano para outras conversas, né? Se você, inclusive, quiser aprender sobre análise gráfica, como se posicionar da forma certa, tem aqui embaixo o curso, o link do meu curso, o curso MIT, que é um curso completo de análise gráfica, vai te ensinar do zero ao avançado, análise de sentimento, análise técnica, análise gráfica, figuras gráficas, tudo. Ainda vai ter acesso às NEMAs também, que é um indicador que, quando você conhecer, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, que é outra conversa. Vamos voltar aqui. Então, as coisas importantes que você tem sempre que lembrar. Independente de você for abrir a ordem do limite stop, né, que a gente falou aqui do TPSL, que eu comentei agora sobre o stop, mesmo que você abra na ordem limite, também você pode clicar aqui no TPSL e você vai ter como você colocar a zona que você quer fechar a operação para realizar o lucro e também a zona que você quer colocar seu stop para você aceitar seu prejuízo e minimizar, claro, as suas perdas, né? Então é sempre importante, é uma regra básica que você, toda vez que você vai abrir uma operação, você coloque o stop. É muito importante mesmo. Se você esquecer de colocar o TPSL na hora de você criar a operação, não tem problema, você pode clicar em cima da operação e sim gerar também ali, e adicionar o stop depois de uma operação já iniciada. Não tem problema. Você pode colocar o stop antes de começar a operação, clicando aqui no TPSL, ou se você já iniciou a operação, você vai clicar ali em cima da operação, quando a operação vai aparecer aqui embaixo, inclusive, perdão, ele vai aparecer aqui embaixo, aqui a operação quando você começar, você clicando ali em cima da operação, você consegue, inclusive, ajustar a alavancagem, na verdade, ajustar se você quiser aumentar a alavancagem, não para diminuir, lembrem sempre disso. Você pode aumentar a alavancagem, mas nunca diminuir. E você pode também mudar o stop, adicionar um stop, fazer stops diferentes, graduais. Quando você for colocar o stop e realização de lucro também, você pode fazer em locais diferentes, com quantidades e porcentagens diferentes. Então, você quer realizar, né, seu stop, você só quer realizar 50% quando o preço chegar, né, nesse fundo aqui. Se o preço ultrapassar os 95 e 100, o último fundo, aí você bota mais 50% e assume o prejuízo total ali. Você coloca o stop em duas zonas diferentes. Você pode colocar também a realização de lucro em duas, três zonas diferentes, você fazer realizações parciais, né? Você colocar aqui por porcentagem e ir programando tranquilamente. Então, basicamente, esses botões aqui, tudo isso aqui a gente vai ver em todas as plataformas, todas as corretoras basicamente oferecem essas mesmas opções, né? A gente sempre tem que configurar, a operação vai ser isolado ou
vai ter margem, ela vai pegar a margem da sua carteira ou não. Sempre a corretora bota lá para você pegar a margem, ela quer que você, né, perca mais dinheiro, não, porque aí a margem dela na operação, né, sempre ela pega uma porcentagem da operação de perda ou de ganho, por ela te colocar dentro da operação, é assim que ela ganha. Então, inclusive, é até bom você saber, muita gente acredita que a corretora está ganhando dinheiro para cima de mim. Não, na verdade, a corretora é uma ponte. Você quer abrir long, eu quero abrir short, ela junta a minha e você e beijo, tchau. Só que ela ganha a porcentagem da operação em cima de mim e uma porcentagem da operação em cima de você também. É meio que isso. Então, se você perder, para ela é bom também que a porcentagem só aumenta. Ela vem de configuração aqui sempre na margem, você tem que lembrar sempre de você colocar sempre isolado para você limitar suas perdas e garantir que vai ser aquilo ali mesmo. E alavancagem. Alavancagem você também vai ver todas as corretoras. Claro que alguns ativos, dependendo do risco do ativo, você vai ver que alguns ativos diferentes eles oferecem possibilidade de alavancagens diferentes. Quanto mais arriscado o ativo, menor a alavancagem que ele vai disponibilizar ali para você. Então, como você quer iniciar a sua ordem, recapitulando, limite, mercado e limite stop, essas opções também você vai ver em todas as corretoras. Pode estar aí com um layout diferente, mas você entendendo, agora que você já entende o que é uma operação, limite. Limite você vai colocar a faixa de preço exato, os centavos, o número, e só vai capturar a ordem, iniciar a sua operação quando o preço passar por aquela zona. E uma ordem a mercado, não. Se o preço estiver variando ali, aonde tiver o preço, ele vai botar sua ordem ali no meio daquele bolo ali, digamos assim. E também nunca entre em operação a mercado, lembre sempre disso. Limite stop, quando você quer colocar uma operação que esteja com preço, com a zona acima da onde está o preço, porque senão ele vai, se você colocar uma ordem acima de onde está o preço, ele vai pegar a ordem ou vai pegar uma ordem a mercado, né? Então você tem que ter esse cuidado aí só, a depender de como você quer posicionar a sua operação, se você vai usar o limite ou limite stop, como vocês viram ali o exemplo que eu estava falando para vocês, quando a gente quer pegar uma operação que é acima de uma zona que está acima de um rompimento ou uma estratégia que você tem que está um pouco longe do alvo ali ainda da entrada que você deseja, então você não pode colocar limite, senão vai pegar exatamente onde está o preço no momento. TPSL também é uma configuração que vai estar em todas as corretoras, que é para você ajustar o local que você quer realizar sua operação, fechar sua operação, realizar seus lucros, e o local que você quer limitar suas perdas, que você não seja liquidado, né? Então você ser estopado apenas. Então, você estopar é você limitar sua perda, e você ser liquidado é você não ter tido esse cuidado e a corretora vai encerrar a operação quando chegar ao limite máximo de perda, que é o que você tem, o que você colocou na operação ali total, 100% que você colocou na operação. Você colocou 100% na operação, você coloca um stop ali com 20% de prejuízo, 10% de prejuízo, 5% de prejuízo, 2% de prejuízo. Quando chega naquele prejuízo ali, a operação se encerra automaticamente, isso fica um stop. E é isso. Outro detalhe muito importante, agora a gente saindo aqui, se tiver mais alguma dúvida sobre esse layout, quando vocês tentarem, vocês me avisam. Mas agora eu quero dar dicas para vocês importantes sobre como operar no futuro, para quem ficou até aqui agora. Em livro, não se recomenda que você opere com mais do que 5% do seu capital total. E, na verdade, o mais aconselhado ainda é você transferir para futuros apenas 1% do seu capital total. E isso existe uma lógica por detrás, tem um motivo por detrás disso. E o motivo está aqui, ó, na mente. Somos humanos, somos falhos, apesar de a gente ter uma técnica, ter muito tempo, não interessa. Cada um tem seu limite, cada um tem sua forma única de funcionamento. Claro que o ambiente ao seu redor também pode influenciar, as circunstâncias que te envolvem também podem influenciar, e o medo, a ganância pode tomar conta de alguma forma ou alguma circunstância que te tire da estratégia, te tire do foco. Então você pode ter prejuízos muito grandes. Outra coisa é você ter a possibilidade também de alavancar esse capital. Então você operando com 1%, imagine, você tem 100% do seu capital, você transfere 1% para futuros, esse 1% você pode alavancar ele, e caso você perca 100% desse capital que está ali do futuros, ele representa apenas 1% do seu capital. Olha como sua mente vai estar tranquila, né? Quem tem R$100, perder R$1, você acha que ele vai ficar triste, depressivo e não quero mais operar, não quero mais fazer nada?
Não, né? É bem mais tranquilo. Então, essa é a linha de raciocínio, e porcentagem funciona para quanto, independente de quanto você tiver, se você tiver 100 milhões, se você tiver 10 milhões, 1% sempre vai ser uma quantidade que vai te deixar confortável caso você venha perder ele todo. E aí vem a dica número 2. Como você tratar esse 1% que está ali dentro do Futuros? Como você olhar para ele, né? Tratar apenas não, como você olha para ele? Muita gente vai ficar ali, pô, isso aqui é 1% que eu tenho, né? Pô, isso aqui não é quase nada. Se eu ganhar também não vai mudar nada. Se eu dobrar, eu vou ter 2%, não é nada. Não esqueça isso. Não tenha essa visão sobre esse 1% ali dentro do Futuros. Trate esse 1% do Futuros como o 100% que tem ali dentro do Futuros. Então, quando você transfere 100% ou 1% do capital e coloca ali no Futuros, você agora olha para ele como 100%. Por quê? Porque agora você tem no Futuros ali aquele 100% e você pode dividir em operações diferentes. Então, aquele 1% você vai fatiar ele, porque você agora olha para ele como um 100%. Então, você tem 1% do seu capital, que você está olhando como 100%. Então, você agora pode fazer operações com 10% do seu capital em cada operação. Você pode dividir. Então, se você perder ali, faz que você seja liquidado com uma operação ali do futuro, você perdeu apenas 10% daquele 1% que você transferiu para lá. Então, são perdas que não vai te fazer sofrer tanto, não vai te doer tanto. Então, essas são estratégias para você ir aprendendo e ganhando confiança de como você opera no Futuros. Mas o passo de você ir até o Futuros é você primeiro operar e ter confiança para operar no spot. Claro que no spot você não vai poder fazer operações vendidas, mas você vai poder comprar e realizar. Então treine isso. Você pode pegar uma quantidade pequena, diminuir o time frame ali e fazer compras quando a sua estratégia mandar. Então você faz compra no spot, quando a sua estratégia mandar realizar, você realiza. Quando você vê que você está acertando essas entradas e saídas, que é a entrada na compra e a realização, você pode ir para o Futuros, claro que com uma boa estratégia. Você precisa entender muito de gráfico para você operar o Futuros. Muita gente se equivoca acreditando que gráfico é só para quem opera no Futuros. Mas na verdade não. Gráfico é para você analisar qualquer ativo, e independente de se você for operar no Futuros ou no spot. Se você for investidor e você quer saber qual é o melhor momento para você entrar no ativo, a melhor coisa, na minha visão, é sempre gráfico. Então o fundamento é muito importante, óbvio que sim, mas o gráfico vai te ajudar a te dizer o ponto correto para comprar e o melhor momento para você realizar esse ativo. Às vezes, com o fundamento, essa informação vem um pouco atrasada, tanto para você comprar, ou para você, quanto para você realizar também. Então, o gráfico é uma ferramenta entre gráfico e análise gráfica, análise fundamentalista. A análise gráfica, inclusive, mais antiga, foi a que primeiro surgiu, foi a análise gráfica, e ela surgiu muito por comerciantes ali de agricultores, comerciantes de arroz, comerciantes de ativos ali, de produtos. Então, acredite que análise gráfica é muito mais sobre você analisar histórico de preço, entender os padrões desses históricos de preço, para você entender as melhores ocasiões para você comprar e vender, baseado na história que aquele ativo tem de movimentação de preço. Basicamente isso. Então, toda a movimentação de preço de qualquer coisa, um computador, uma mesa, ela existe, ela deixa um rastro da movimentação de preço. Ela teve mais cara, mais barata, aumentou, diminuiu o preço. E isso tudo dá para ser plotado em um gráfico, você analisar e você ter ideia, independente de você conhecer o ativo ou não, quando ele está caro, quando está barato. Com análise gráfica te permite você entender isso, independente se você tem profundidade do conhecimento do ativo ou não. Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixe seu comentário aqui. Se vocês não entenderam alguma coisa também, deixe seu comentário aqui, que eu volto aqui, faço outro vídeo, explico melhor como é que funciona o Futuros, como é que vocês podem operar no Futuros. Mas eu falo para vocês que vocês terem boas entradas no mercado futuro, vocês precisam conhecer de movimentação de preço. Movimentação de preço é análise gráfica. Análise gráfica inclui os candles, que tem ali, que é a movimentação do preço puro, tem os indicadores, análise técnica, tem análise de sentimento no criptomercado, que são dados que a gente consegue extrair aqui do mercado futuros, dados de quantas pessoas foram estopadas, liquidadas, quantas pessoas estão comprando ao mercado, quanto teve de compra em dólar mercado, quanto teve de venda a mercado. Então, análise de sentimento dentro do criptomercado eu acho também essencial para quem quer operar no futuros.
te dá uma vantagem absurda. Porque você entende o que é captação de liquidez, como as instituições se movem, você consegue, para análise de sentimento, ver como as instituições estão se posicionando, onde elas estão colocando suas ordens. Então, acredite, se aprofunde na análise gráfica, você entender de gráfico é muito mais do que você procurar lucrar em uma operação ou outra. Acredite, você entender de gráfico é você ter autonomia, você ser um investidor autônomo, você não depender de ninguém para te dizer quando comprar ou quando vender. Você saber quando é uma boa oportunidade de comprar algo ou quando vender algo. Então, você não entender de gráfico é como se você dependesse de alguém para te dizer que carro comprar, quando comprar esse carro e o momento certo de vender esse carro. Faz sentido? Não, claro que não, né? Cada um sabe, investiga, estuda para querer saber qual é o carro que ele quer comprar e também investiga qual é o preço para saber se está caro ou se está barato. Com carro é muito mais fácil a gente fazer isso, né? A gente acha as informações de uma forma mais fácil. Já com ativos, a gente precisa do gráfico para a gente ter essa noção, esse parâmetro. É isso aí, galera. Para esse vídeo também já ficou muito longo, mas espero que seja proveitoso. Acho que entender como é que funciona esse mecanismo aí do futuros é melhor do que apenas só aprender a operar os botões, apertar os botões, né? Entender o que é uma ordem limite, o que é uma ordem mercado, o que é o limite stop, a questão da alavancagem, a configuração do isolamento. Essas são as chaves principais, né? Posicionamento de stop, realização, principais para você operar futuros em qualquer corretora. Você entendeu qual é a lógica de cada botão desse aí, de cada configuração dessa aí. Você entende e agora já sabe como você configurar em qualquer corretora. Espero que você tenha gostado. Se não me segue ainda, me siga, deixe seu joinha e comente aqui qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça aqui, qual é o próximo tutorial que você quer que eu faça nesse canal. Até a próxima e abraço!